pedido de impugnação do registro da candidatura do Silvio Barros, aqui em Maringá. O grupo do PT entrou com um pedido por conta de uma reprovação de contas que o Silvio teve lá no passado. O Silvio já se defendeu dizendo o seguinte: não, isso aí eu já até paguei multa, já acabou, não tem problema, mas está rolando. Sarandi tem um candidato a prefeito da cidade que ele não tem um, ele tem 4 pedidos de impugnação. 4 processos contra ele, querendo que ele não seja candidato a prefeito da cidade de Sarandi. E é o ex-prefeito De Paula. Tá complicada a coisa para o De Paula em Sarandi, tá? Ontem à noite, a defesa do De Paula protocolou, então, junto à Justiça Eleitoral, os advogados dele, o pedido de defesa dele sobre as 4 denúncias contra ele. Tem 4 grupos, 4 denúncias, querendo que a Justiça tire o De Paula da disputa. São 3 partidos políticos e o promotor de justiça da cidade. O Ministério Público falou: ó, ele não pode ser candidato porque ele tem condenação. É ficha suja. Então não são apenas os adversários políticos. Não. O Ministério Público também está na parada. E agora ele arrumou briga com o promotor de lá, hein? De Paula arrumou briga com o promotor de justiça de Sarandi. 3 partidos políticos que são contra eles denunciaram ele e o promotor falou: não, esse cara não pode ser candidato. Ele tem problema. E o promotor escancarou alguns problemas lá. Eu tive acesso, através do sistema da Justiça Eleitoral, ao documento de defesa do De Paula, a denúncia do Ministério Público. O promotor pegou pesado com o De Paula. E a denúncia dos outros partidos também. A defesa do De Paula fez um ataque ao promotor. Quer ver? Vamos ler juntos aí, ó. Isso aqui é um trecho da defesa do De Paula, tá? Juliana, lá, são 4 impugnações, 4 pedidos de impugnações. Os partidos progressistas, o Agir e o Partido da Renovação Democrática, o PRD. 3 partidos e o Ministério Público Eleitoral. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral coloca lá que ele não pode ser candidato porque ele foi condenado por um crime de importunação sexual contra uma menor. E segundo o promotor, por conta dessa condenação, ele não pode ser candidato. Bom, os advogados do De Paula pegaram um ar com o promotor, tá? Olha lá, requer, isso aí é o De Paula pedindo, requer a abertura de um inquérito policial para averiguar a possibilidade do cometimento do crime pelo promotor. Ele está denunciando o promotor. Ele quer que o juiz abra um inquérito para investigar o promotor de justiça de Sarandi, tá? Que, segundo ele, olha lá, ante a alegação de inelegibilidade do impugnado com base em condenação criminal, que além de não ter transitado julgado, está com seus efeitos suspensos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o promotor está processando o De Paula por um processo que ainda não foi finalizado, tá? Isso porque, diante da indiscutível ausência de qualquer possibilidade de causa de inelegibilidade com base em condenação criminal, é possível constatar que a conduta do promotor responsável está evidentemente eivada de má fé. Ele está dizendo que o promotor agiu de má fé contra ele. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Bom, está dizendo que o promotor está causando uma exposição dele num processo criminal que está em segredo de justiça. Vamos lá. O que é isso, Juliano? Então ele está dizendo o seguinte: os partidos, 3 partidos, falaram para o juiz o seguinte: o De Paula tem condenações, o De Paula tem contas reprovadas quando ele era prefeito, ele não pode ser candidato. Os partidos, cada um fez uma ação, uma denúncia diferente. O Ministério Público também falou: ó, além das denúncias que os partidos fizeram, tem a questão de uma condenação que o De Paula tem por importunação sexual contra uma menor de idade. E o promotor colocou isso no meio. O advogado está dizendo que ele não podia ter feito isso, porque o processo está em segredo de justiça. E ele colocou no processo eleitoral. Aí todo mundo teve acesso.
E as conversas são meio pesadas, hein? Nós tivemos acesso também. E ele está dizendo o seguinte, não podia ter feito. O promotor agiu de má fé e tem que processar o promotor. Está pedindo para abrir uma investigação contra o promotor de justiça. Está brigando com o promotor, o De Paula, lá. Eu tive acesso ao documento do promotor. O promotor diz o seguinte, ele foi condenado em Sarandi, ele foi condenado em Curitiba, e ele está dizendo o seguinte, ele não foi condenado em Brasília ainda, então ele pode ser candidato. O promotor falou, não pode, porque a lei de ficha limpa diz o seguinte, se ele for condenado por um colegiado, que é o Tribunal de Justiça, já está fora do jogo. Então, o candidato De Paula, lá em Sarandi, está enfrentando uma barra com relação a isso aí. Está todo mundo indo para cima dele. Ele vai ter dificuldades aí para poder registrar. Registrou, na verdade, né? Mas para poder mostrar essa situação toda para a justiça. Deixa eu checar o meu WhatsApp aqui. Por quê, Juliano? Porque de manhã eu entrei em contato com a assessoria do De Paula. Mas até agora eles não nos responderam a respeito disso aí. Que é o seguinte, pedir o registro da candidatura é uma coisa, ter a candidatura deferida é uma outra situação. O prazo para esse registro da candidatura terminando então agora, tanto que sexta-feira já começam as campanhas eleitorais. O De Paula deve brigar pela eleição, deve lutar. Mas aí deu para perceber o seguinte, não é só adversário político que está contra ele. Né, Márcio? Esse é o detalhe. Exatamente. Enquanto é só adversário político que está tentando impugnar a candidatura, é uma coisa. Só que aí tem essa questão do Ministério Público pedindo essa impugnação. E aí seria em relação a uma condenação de um caso grave. Gravíssimo. E que, inclusive... É fato que a gente vai acompanhando, a gente segue acompanhando, porque estava em segredo de justiça, Márcio. Isso. Foi, o que é uma semana, mais ou menos, uma semana, por aí. Um pouquinho, que esse processo está em aberto. Isso. Rapaz, eu estava vendo ali os documentos, meu amigo... Só que eu confesso que aí a gente precisa de mais tempo para comentar isso, viu, Márcio? E podemos comentar, até porque já há uma condenação com relação a isso. Mas assim, a gente precisa de mais tempo, porque tem muita coisa para se pontuar. E como envolve menor de idade, uma menina, isso. Então assim, não pode ter algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, não podemos divulgar muitas coisas. Exatamente. 12h49... Situação não está tranquila e favorável lá para o ex-prefeito De Paula em Sarandi, não. Lembrando que Sarandi tem outros candidatos à prefeitura também, tá? E aí o clima tá quente lá na cidade. Tava dando uma olhadinha já. Os candidatos a vereador, a prefeito, registraram candidaturas e tudo mais. Tem alguns que já deram entrada lá no tal do... Já saiu o CNPJ, né, Márcio? Que fala, né? Isso. O pessoal já começou a produzir o material gráfico, viu? E pode, com o número do CNPJ, pode. Já tem um número definido ali do candidato, etc, coisa e tal. Sexta-feira, meu queridão, o bicho pega. E candidato aqui em Maringá não vai descansar nesse feriado da padroeira Nossa Senhora da Glória, não. A turma, pelo jeito, vai pra cima e ainda continua aí mexendo muito com a mente do pessoal. Ô, Márcio, sobre aquela questão dos vereadores e ex-vereadores lá de Maringá. Sim. Ontem nós falamos aqui, inclusive do Bravinho, do Altamir e tal. Devem disputar a eleição, estariam inelegíveis? Não, sim, recorre, não recorre. Eles estão correndo atrás, né? A decisão está valendo ainda, mas eles entraram com recurso, viu, Juliano? Todo mundo entrou com recurso lá e eles esperam para hoje ainda uma decisão favorável da Justiça. Tá, eles esperam, vamos aguardar como que vai se dar essa situação ainda. Mas a decisão ainda não saiu. Não, ainda não. Ainda não saiu. Agora são 12h50, faltando 10 para 1. Eu quero